Pessoas do meu Brasil, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Martim, sou professor e plantonista de matemática do curso Anglo e a questão 61 ela vai dar o que falar. A questão 61 pergunta na lata, ele quer saber o gráfico dessa equação estranha que ele dá pra gente. Cara, tem duas interpretações. Tem uma interpretação que é mais direta e tem uma interpretação que muitos de vocês podem ter tido e que eu quero passar um tempinho aqui conversando com vocês sobre ela. Sem enrolação. A gente vai começar colocando a nossa equação aqui no quadro. Muitos de vocês devem ter pensado em passar o 4y para o outro lado. E aí ficou 4y quadrado igual a x ao quadrado. E muitos de vocês devem ter pensado em tirar a raiz dessa bagaceira. E é aqui que mora o perigo. É aqui que mora o perigo. Vou colocar uma exclamaçãozinha aqui e vamos passar um tempinho dessa nossa resolução falando sobre isso aqui. Cara, por definição, quando você tem um número elevado ao quadrado e você vai tirar a raiz dele, você deve colocar um módulo. A gente faz isso para evitar que coisas negativas saiam de raízes quadradas. Isso gera um grandiosíssimo problema na nossa vida em termos de matemática. Por exemplo, se a gente tem raiz de menos 1 elevado ao quadrado, o dedo chega coça para a gente cortar esse elevado ao quadrado e essa raiz quadrada, certo? A gente então, se a gente fizesse isso, a resposta daria menos 1. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que um número negativo está saindo de uma raiz quadrada. Percebe que isso é um pouco criminoso? A gente sabe que menos 1 ao quadrado dá 1, que é na prática o que está dentro do parênteses. Mas se você pede para sua calculadora, por exemplo, a raiz de 16, ela nunca vai te dar na sua calculadora do seu computador, do seu tablet, do seu celular, nunca vai dar a resposta mais ou menos 4. Ela sempre vai lhe retornar a resposta positiva. Porque de uma raiz quadrada só se sai um número positivo. De uma raiz cúbica até pode sair negativo, mas a gente está falando de quadrado por enquanto. Perceba então que para corrigir esse erro que aconteceu aqui de azul, do caso do menos 1, você corrige colocando um módulo, porque aí você garante que tem um número positivo saindo de uma raiz. Ou seja, para você fazer raiz quadrada dos dois lados, você poderia fazer isso. Isso ficaria módulo de 2y igual a módulo de x. Caso alguém não tenha entendido, isso aqui é equivalente, por exemplo, a raiz de 2y elevado ao quadrado igual a raiz de x elevado ao quadrado. Por isso que sai um módulo desse jeito aqui, 2y desse lado. Tá, o que eu vou fazer agora? A gente sabe que o módulo tem aquela dualidade. Ou ele mantém o sinal do que está dentro, quando o sinal é positivo, ou ele inverte o sinal. Ou seja, ou ele multiplica por menos 1, que é uma forma de você inverter o sinal das coisas que estão negativas, ou você multiplica por mais 1, que é a mesma coisa que, ok, não vou alterar, vou manter o sinal. Se você tem dois módulos, então, entre aspas, você tem 4 casos. Você tem o caso 2y igual a x. Vou passar um tempinho escrevendo isso aqui, tá? Tenham paciência comigo. Você tem um caso que ambos saem positivos. Você tem um caso que ambos saem negativos. Você tem o caso que um deles sai negativo e que o outro sai positivo. Se você considera que você tem dois módulos, você tem esses 3 casos. Esses 4, no caso. Mas perceba que eles são equivalentes em alguns. Perceba que esses 2 casos de cima, ambos os módulos saem com o mesmo sinal. Ou seja, os sinais eles se cortam. E a equação ficaria nesse formato. Perceba ainda que nesse caso de baixo, os módulos eles saem com sinais contrários. Não importa se você está fazendo essa brincadeirinha de sinais do lado direito ou do lado esquerdo da igualdade. Os sinais estão trocados. Ou seja,
Isso aqui retornaria para a gente y igual a meio de x. Perceba que isso vai ser uma reta crescente, pois tem coeficiente positivo, e igual a meio. E a equação de baixo vai dar y igual a menos 1 meio de x. Uma reta decrescente, já que tem coeficiente negativo, e de coeficiente igual a meio. Olha que interessante que vai acontecer aqui nessas duas retas. Essas duas retas eu coloquei num aplicativo muito conhecido, chamado de GeoGebra. Ele é um aplicativo de domínio público com aplicativos para Android, iOS e página na internet, caso você queira testar coisas. Ele faz tanto figuras de geometria plana, quanto gráficos de funções, quanto também figuras tridimensionais. No caso de geometria espacial, ele pode ser útil na sua preparação para o vestibular. Perceba que isso aqui seria justamente a equação que nós achamos primeiro. Uma reta verde, ela é crescente de coeficiente igual a meio. E a reta azul seria justamente a reta decrescente de coeficiente menos 1 meio. Perceba que ambas estão sombreadas em vermelho. Eu coloquei o aplicativo para colocar em vermelho a equação que a questão 61 nos deu. Ou seja, o resultado, a equação 61, geometricamente falando, é equivalente ao espaço da reta azul e também ao espaço da reta verde. Portanto, a gente tem um par de retas. Pontos a se enaltecer aqui. Essas retas não são perpendiculares, ok? Perceba que na geometria analítica, para as retas serem perpendiculares, o produto dos seus coeficientes deveria ser igual a menos 1, o que não está acontecendo. Você tem menos meio e você tem meio. O produto desses dois números está dando menos 1/4. Ou seja, se a questão perguntar se essas retas são perpendiculares ou não, elas não são, porque o produto dos coeficientes não está dando menos 1. E, Martins, você disse que tinha uma outra forma de resolver, que inclusive era mais simples. Não sei se eu disse que era mais simples, mas de fato era. A forma mais simples de resolver era você interpretar a equação como uma diferença de quadrados. Ou seja, se você interpreta a equação da seguinte forma, como diferença de quadrados, e você fatora esses números aqui, você chegaria na seguinte equação. X menos 2y, que multiplica x mais 2y, igual a 0. Como a gente está falando de números reais, ou um dos parênteses tem que ser 0, ou o outro tem que ser 0. Ou seja, você chegaria no mesmo caso que a gente chegou analisando em termos de módulo. Isso seria uma forma muito instantânea de você achar o resultado dessa questão. Mas, como eu sei que muitos de vocês devem ter pensado em tirar a raiz quadrada dos dois lados e acharam uma reta só, eu quis passar um tempinho falando sobre isso aqui. Beleza? Então a resposta da questão 61 é o item E, que fala que a equação é equivalente a um par de retas. Eu espero que todos vocês tenham entendido e tenham acertado essa questão também. Desejo bons estudos. Fiquem bem. Tchau, tchau.